Você já se perguntou por que alguns acontecimentos parecem ocorrer quase instantaneamente, enquanto outros levam anos para se materializar, ou simplesmente nunca acontecem? O que, de fato, diferencia uma situação que se manifesta com precisão quase cirúrgica de outra que parece permanecer presa no campo das possibilidades? A resposta, embora possa soar enigmática à primeira vista, não está em forças externas, coincidências ou no acaso. Ela está diretamente relacionada a como você manipula a sua própria energia e interage com o campo onde todos os eventos quânticos são formados. Isso não é um conceito místico sem fundamento, mas sim uma interseção clara entre princípios da física quântica e ensinamentos preservados por antigas tradições espirituais. Há décadas, cientistas e mestres espirituais falam sobre a influência da observação e da atenção na construção da realidade. Podem ter usado linguagens diferentes, mas todos apontaram para o mesmo princípio: o estado interno do observador determina o tipo de realidade que se manifesta. E, quando aprendemos a manipular conscientemente nossa energia, passamos a ter influência direta sobre quais eventos quânticos se tornam realidade, e sobre a velocidade com que isso acontece. Essa manipulação energética é um processo que pode ser compreendido, aplicado e refinado. No vídeo de hoje, você vai entender como direcionar sua energia de forma precisa, para que o campo quântico responda imediatamente, trazendo para a realidade um resultado que, hoje, pode parecer distante. Quando olhamos para a física quântica, percebemos que a ideia de uma realidade fixa perde força diante das descobertas que mudaram a forma como entendemos o mundo. Em 1920, Niels Bohr e Werner Heisenberg formularam a interpretação de Copenhague, afirmando que um sistema quântico existe em superposição de estados até o momento em que é observado ou medido. Esse ato de observação provoca o chamado colapso da função de onda, fazendo com que o sistema assuma um único estado definido. Décadas depois, em 1957, Hugh Everett III apresentou uma perspectiva radicalmente diferente: a interpretação dos muitos mundos. Segundo ela, não existe colapso, ao contrário, todos os resultados possíveis de um evento quântico ocorrem simultaneamente, cada um em um universo paralelo independente. Isso significa que, ao observarmos um resultado, apenas tomamos consciência de um dos muitos ramos da realidade, enquanto os outros continuam a existir fora da nossa percepção. Além disso, experimentos como o da dupla fenda reforçam essa conexão entre observação e resultado. Nesse experimento, quando partículas foram lançadas através de duas fendas, percebeu-se que, sem observação, elas se comportavam como ondas, criando padrões de interferência. Mas, ao medir por qual fenda passavam, o padrão mudava, como se a mera presença de um observador alterasse a natureza do evento. O experimento da borracha quântica com escolha retardada foi ainda mais longe, mostrando que a decisão de medir ou não medir pode influenciar o resultado mesmo depois de as partículas já terem passado pela fenda. Essas descobertas apontam para algo que tanto a ciência quanto as tradições espirituais sempre disseram: observar é muito mais do que simplesmente ver. No nível quântico, observar significa interagir, influenciar e, de certa forma, moldar o próprio resultado. Quando entendemos que observar é direcionar energia, percebemos que a atenção não é apenas uma função mental, ela é a força que determina qual, entre inúmeras possibilidades, se tornará a nossa experiência vivida. Se a observação é o ponto de partida para um evento quântico se manifestar, a atenção é o mecanismo que direciona essa manifestação. No campo quântico, cada pensamento e cada foco consciente atuam como um vetor capaz de manipular energia, guiando o fluxo energético em direção a um resultado específico. Não se trata apenas de pensar sobre algo, mas de sustentar um estado interno que, ao interagir com o campo de possibilidades, direciona energia para moldar a experiência que chamamos de realidade. Quando falamos de atenção, é essencial entender que ela tem diferentes naturezas. A chamada atenção polar se divide em positiva e negativa.
A polaridade positiva ocorre quando direcionamos nosso foco para algo que desejamos vivenciar, sustentando esse foco com uma emoção coerente, como alegria, entusiasmo ou gratidão. Essa combinação cria uma frequência clara e consistente, capaz de alinhar a energia com a manifestação desejada. A polaridade negativa acontece quando fixamos nossa atenção naquilo que tememos ou rejeitamos, mas com a mesma intensidade emocional. Nesse caso, mesmo que o objetivo seja evitar algo, a carga emocional associada acaba reforçando sua presença no campo, levando a pessoa a manifestar uma realidade que confirma exatamente aquele medo ou resistência. O ponto crucial aqui é que o campo quântico não opera segundo o conceito humano de positivo ou negativo, ele responde ao conteúdo e à força da informação transmitida pela atenção. Assim, alguém que teme perder oportunidades, mas pensa nisso constantemente, na prática está manipulando energia para criar cenários que refletem exatamente essa perda. Por isso, tantas pessoas, mesmo se esforçando conscientemente para pensar positivo, permanecem presas a padrões que não desejam, pois continuam sustentando, inconscientemente, um foco polarizado na direção oposta. Existe ainda a atenção não polar ou neutra. Aqui, não há julgamento, medo ou desejo intenso, apenas pura observação. Essa neutralidade não significa apatia ou indiferença, mas sim a liberação da carga emocional que mantém certos eventos quânticos ativos. Na prática, a atenção neutra atua como um dissolvente, padrões recorrentes perdem força e a energia, antes aprisionada, volta a fluir para novas possibilidades. Portanto, não é apenas a intensidade com que a atenção é mantida que determina o resultado, mas principalmente a sua natureza. A qualidade do foco, seja ele capaz de atrair, repelir ou neutralizar, é o que define quais probabilidades colapsam em experiência concreta. Essa é a chave para entender por que duas pessoas, aplicando esforços semelhantes, podem obter resultados completamente diferentes. A atenção, mais do que qualquer outro fator, é o principal instrumento para manipular a energia e criar uma realidade alinhada com o que realmente se deseja. No nível quântico, a energia estagnada é aquela que deixa de circular livremente entre as inúmeras possibilidades do campo e começa a se mover em um circuito fechado, repetindo os mesmos padrões vibracionais. Isso não significa que a energia desapareça ou enfraqueça, mas sim que ela está sendo continuamente direcionada para reforçar uma realidade específica, criando uma espécie de loop que mantém certos eventos quânticos ativos. Na prática, isso acontece quando um estado interno se torna dominante e repetitivo. Medos não resolvidos, crenças limitantes, traumas nunca processados e até o simples hábito de focar no problema criam um campo fechado ao redor de si. Essa estagnação geralmente surge de fatores que se retroalimentam. O condicionamento social é um dos mais poderosos. Desde cedo, somos expostos a narrativas que nos treinam a reagir com cautela excessiva, a esperar pelo pior ou a interpretar desafios como ameaças em vez de oportunidades. Isso cria um padrão mental e emocional de vigilância constante, levando a uma atenção crônica voltada para evitar perdas, em vez de gerar ganhos. Quando essa postura se torna predominante, ela manipula a energia para criar circunstâncias que validam esse estado, reforçando a crença original. O medo age como um catalisador silencioso dessa estagnação, mantém a atenção fixa em cenários indesejados, mesmo quando a intenção é afastá-los. Ao tentar constantemente evitar algo, você mantém esse algo vivo em sua vibração, garantindo que ele continue encontrando formas de se manifestar. O mesmo acontece com o hábito de se concentrar excessivamente no problema, na análise interminável do que está errado. Essa postura cria um campo vibracional tão estável que novos eventos quânticos simplesmente não encontram espaço para se manifestar. O ponto-chave é que o campo quântico responde à frequência dominante que você mantém, e não apenas às suas intenções conscientes. Isso explica por que certas mudanças, como trocar de emprego ou mudar de cidade, não transformam automaticamente a experiência.
Já percebeu que, mesmo mudando de ambiente, algumas situações continuam acontecendo? Isso não é coincidência, é a manifestação natural de um padrão energético que ainda não foi alterado em sua raiz. Quando a atenção permanece presa ao que está errado, mesmo que a intenção seja resolver o problema, a carga emocional associada a ele continua alimentando o mesmo padrão. É por isso que pessoas que tentam fugir de certas experiências quase inevitavelmente acabam encontrando novas versões do mesmo desafio. Até que a frequência dominante seja transformada, a energia continuará seguindo a mesma rota no campo quântico, colapsando resultados que se encaixam exatamente nesse estado interno. Portanto, quando a energia está bloqueada, não é apenas a intensidade do que sentimos que sustenta o ciclo, é principalmente a direção do foco que mantém o circuito fechado. E, se o bloqueio surge da atenção que constantemente alimenta a mesma informação, o próximo passo é entender como a polaridade dessa atenção define o tipo de resultado que o campo devolve. Na polaridade positiva, o foco está no que se deseja vivenciar, acompanhado de estados emocionais coerentes com a criação intencional, como clareza, entusiasmo sereno e gratidão. Pensamento e emoção entram em fase e formam um sinal estável, capaz de direcionar energia para probabilidades compatíveis com o objetivo. Nesse estado, não se trata apenas de pensar positivo, mas de organizar consistentemente as informações internas, manipulando a energia de forma previsível. A prática se traduz em escolhas concretas, linguagem interna que descreve o que se quer ver acontecer, imagens mentais específicas e um corpo que confirma essa direção com respiração, postura e ritmo. Tudo isso cria um campo coerente ao redor do qual os eventos quânticos convergem. Na polaridade negativa, o mecanismo é idêntico, mas invertido. O foco está no indesejado, como perda, rejeição, fracasso ou ameaça, com a mesma carga emocional. O campo quântico não julga o conteúdo como bom ou ruim, ele responde ao conteúdo dominante. Se a atenção descreve continuamente perigo e escassez, é esse o mapa que o campo usa para organizar as circunstâncias. Por isso, tentar evitar o problema enquanto o mantém no centro do diálogo interno normalmente fortalece exatamente aquilo que se quer afastar. A informação vibracional enviada é: isto é relevante, e o resultado é o colapso de eventos quânticos que confirmam essa relevância. Vale notar que pensar positivo sem coerência emocional não muda o sinal. Afirmações desconectadas do estado interno continuam transmitindo a dúvida como frequência dominante. Afinal, o que manifesta a realidade é a congruência entre imagem mental, narrativa interna e sensação corporal. Em termos práticos, alinhar esses três componentes é o que realmente manipula a energia. Essa dinâmica encontra respaldo em antigas leis espirituais, expressas de forma simples: o que você alimenta, cresce. Ou ainda, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Mesmo sem dogmas ou religiões, a mensagem é a mesma: a atenção é alimento. Assim, alimentar continuamente uma narrativa, desejada ou indesejada, fornece os recursos para que ela se fortaleça. Para tornar isso visível, observe pequenas decisões diárias antes de uma conversa difícil. Por exemplo, dois roteiros internos podem competir entre si. Um descreve cooperação, respeito e solução, o outro descreve ataque, defesa e perda. Então, pergunte a si mesmo: qual roteiro você ensaia com mais detalhes? Qual deles altera, ainda que levemente, sua respiração e postura? É esse roteiro que vai guiar a forma como você direciona a energia. E é a partir dele que as circunstâncias e respostas se organizam no encontro. O ponto crítico, portanto, não é apenas a intensidade da sua atenção, mas a natureza dessa atenção. A polaridade positiva guia o campo para a convergência. A polaridade negativa, para a confirmação do que é temido. Mas existe ainda um terceiro caminho:
Uma forma de presença que não alimenta nenhum dos polos e pode desbloquear o ponto onde a energia permanece presa, criando espaço para novos resultados sem resistência. Esse terceiro caminho é chamado de atenção neutra. É o ponto onde o observador para de empurrar a realidade para um lado ou para o outro e começa a atuar como um campo estável, sem a interferência emocional que mantém certos padrões ativos. No contexto quântico, essa atenção não polarizada funciona como um observador imparcial. Ela não acrescenta força nem ao que é desejado, nem ao que é temido. Em vez disso, remove o combustível emocional que mantém determinada manifestação viva no campo. Isso é muito diferente de passividade ou inação. Trata-se, na verdade, de um ato deliberado de interromper o ciclo de resistência que aprisiona a energia no mesmo padrão. Quando essa neutralidade consciente é mantida, a estrutura vibracional que sustentava o evento começa a perder consistência, permitindo que ele se dissolva naturalmente. Imagine alguém com um histórico de conflitos recorrentes no trabalho. Normalmente, a reação é antecipar e resistir a qualquer sinal de tensão, mantendo a atenção constante no risco de novos atritos. Esse estado, mesmo com a intenção de evitar problemas, acaba direcionando energia para reforçar o padrão. Mas, se essa pessoa adota uma postura de aceitação, reconhecendo a situação sem atribuir carga positiva ou negativa, a própria ausência de resistência começa a dissolver a sequência de eventos. Com o tempo, os gatilhos perdem força porque já não encontram ressonância interna para se manifestar. Esse princípio é reforçado por ensinamentos espirituais antigos que alertam contra alimentar aquilo que você não quer. A neutralidade consciente é exatamente o oposto disso. Não significa fechar os olhos para a realidade, mas escolher não dar energia ao que você não deseja perpetuar. É um estado de presença que não busca alterar o momento presente à força, mas que, paradoxalmente, cria as condições perfeitas para o surgimento de novas possibilidades. Essa forma de atenção é como soltar a corda em um cabo de guerra, enquanto você continua puxando, o oponente, que, nesse caso, é o padrão indesejado, permanece firme e resistente. Mas, ao soltar, a tensão se dissolve instantaneamente, e a energia antes investida nessa luta fica disponível para outras criações. Quando entendemos que a atenção neutra pode dissolver padrões justamente por remover o combustível emocional que os sustenta, também fica claro porque a maioria das pessoas permanece presa aos mesmos resultados, estão constantemente alimentando a realidade que querem evitar, mesmo que de forma inconsciente. Essa é a essência da resistência. Um estado interno no qual a energia é continuamente direcionada para sustentar aquilo que é rejeitado. No nível quântico, a resistência é informação ativa. Quando tentamos afastar um evento ou circunstância, a mente precisa primeiro representá-lo internamente antes de combatê-lo. Esse processo cria um fluxo constante de energia direcionada para o próprio padrão indesejado, reforçando sua presença no campo. Isso explica o conhecido princípio: o que você resiste, persiste, justamente porque, ao manter vivo em nossa percepção o objeto da resistência, continuamos manipulando energia para colapsar versões da realidade que confirmam sua existência. Sob a ótica do retorno energético, isso é simples de entender. Imagine que cada pensamento carregado emocionalmente funciona como um sinal enviado ao campo quântico. Quando esse sinal é repetido, cria-se um tipo de circuito de retroalimentação, o campo organiza circunstâncias que refletem o padrão, o observador reage com mais resistência, e o ciclo se reforça. Esse loop não depende da sua vontade consciente, ele se mantém enquanto a carga emocional estiver presente. No autoconhecimento, a resistência é vista como uma forma disfarçada de apego. Mesmo quando se tenta se livrar de algo, a pessoa continua profundamente ligada a isso pelo ato de se opor. A tensão constante garante que a conexão se mantenha, ainda que a intenção seja se afastar. O problema é que, enquanto a resistência parecer uma reação normal ou necessária,
ela continuará operando como uma forma inconsciente de manipular energia, mas de maneira prejudicial. Em vez de abrir espaço para novas possibilidades, congela a atenção no que já existe, mantendo as portas fechadas para qualquer transformação real. E é aqui que compreender a natureza da resistência se torna um passo crucial para quebrar ciclos repetitivos e permitir que o campo organize novas respostas. Quando percebemos que a resistência não apenas mantém, mas frequentemente intensifica o que queremos evitar, fica claro que não basta simplesmente pensar diferente ou se manter positivo. É preciso ter um mecanismo claro, ordenado e aplicável, que permita manipular conscientemente a energia, interrompendo ciclos que reforçam padrões indesejados e criando novas rotas para os eventos quânticos que realmente desejamos vivenciar. É aqui que o método aceitar e redirecionar se torna central. Essa técnica atua como um processo estruturado de realinhamento vibracional, funcionando tanto no campo quântico quanto no seu estado interno. O primeiro passo é a aceitação. Isso envolve aplicar atenção neutra ao evento ou situação indesejada. Aceitação, no sentido que estamos discutindo, não é passividade, resignação ou complacência. É a capacidade de observar um evento sem investir nele a carga emocional que o alimenta. No campo quântico, toda vez que um pensamento é carregado de emoção, seja um desejo intenso ou rejeição, essa informação é registrada como relevante, e o campo reorganiza as probabilidades para reforçá-la. Mas quando você aplica atenção não polarizada ou atenção neutra, está deliberadamente interrompendo esse processo. Isso é especialmente poderoso porque, ao contrário do que se poderia pensar, não é a intensidade da atenção que mais impacta o campo, mas sim sua qualidade. Resistir a um problema é fornecer combustível para que ele permaneça. Aceitá-lo, por outro lado, é cortar essa linha de suprimento. Quando você pensa repetidamente sobre algo, esse padrão mantém a situação viva e recorrente. Ao aceitar, reconhecendo que o fato existe que, neste momento, não precisa ser combatido, você cria um espaço interno onde a energia não é mais drenada para sustentar o problema. É esse vácuo que prepara o espaço para a mudança. O segundo passo é encontrar uma possibilidade positiva. Isso envolve transformar a percepção e criar espaço para a mudança. A aceitação cria neutralidade. Mas o próximo passo é escolher conscientemente para onde a energia liberada será direcionada. Encontrar uma possibilidade positiva não significa adotar um otimismo forçado ou ignorar a realidade, mas sim identificar claramente quais elementos da situação podem servir como alavancas para um resultado mais alinhado. No nível quântico, isso equivale a mudar a frequência dominante que você está emitindo. Quando o foco se desloca do problema para um aspecto construtivo, mesmo que pequeno, o sinal enviado ao campo muda de natureza. Por exemplo, se um relacionamento chega ao fim, a narrativa usual pode ser de perda e fracasso. Mas ao reinterpretar o evento como uma oportunidade de crescimento, autoconhecimento ou reconexão com outras áreas da vida, a atenção começa a se alinhar com um estado emocional mais expansivo. Essa mudança sutil no tom emocional altera a informação que o campo recebe, consequentemente, o tipo de eventos quânticos que tende a se concretizar. O terceiro passo é redirecionar a atenção. Isso envolve alimentar consistentemente a versão desejada do evento. Com a resistência dissolvida e um ponto de ancoragem positivo estabelecido, é hora de direcionar a energia de forma consistente para a realidade que você deseja construir. Aqui, a consistência é mais importante do que a intensidade momentânea. O campo quântico responde ao padrão dominante, e esse padrão é moldado pela repetição consciente de estados internos coerentes com aquilo que você quer manifestar. Na prática, isso significa criar uma narrativa interna e imagens mentais claras que representem o resultado desejado, e sentir a emoção correspondente como se ela já estivesse acontecendo. Se o objetivo é alcançar segurança financeira, o foco não deve permanecer nos meses passados de instabilidade,
mas sim no cultivo diário de pensamentos, imagens e sensações corporais que expressem estabilidade no presente. Essa coerência entre pensamento, emoção e ação é o que mantém o campo recebendo a mesma informação até que a nova realidade se manifeste. O método de aceitar e redirecionar, portanto, atua em 3 níveis simultâneos. Primeiro, interrompe o fluxo de energia que mantém padrões indesejados ativos. Depois, cria uma nova base emocional e cognitiva a partir da qual é possível reorganizar probabilidades. E, finalmente, estabiliza o novo padrão até que ele se torne dominante. É um processo de engenharia energética aplicado no nível quântico, mas também um exercício de disciplina interna, pois exige atenção constante à qualidade e à direção do foco. Quando aplicado de forma consistente, esse método não apenas muda a forma como você lida com desafios, mas altera profundamente o campo de informação ao seu redor, permitindo que eventos quânticos mais alinhados com sua intenção se tornem parte da sua experiência. Até este ponto, fica claro que não basta desejar um resultado. É necessário compreender como funcionam as mecânicas da atenção. Saber como interromper o ciclo da resistência e, acima de tudo, estabelecer uma relação coerente entre pensamento, emoção e ação interna. É nessa integração que a teoria encontra a prática. E é exatamente isso que permite criar manifestações rápidas e consistentes no campo quântico. A fórmula não é complexa, mas exige precisão. Trata-se de uma soma de atenção dirigida, neutralidade estratégica e intenção clara. A atenção dirigida garante que a energia seja canalizada exatamente para a frequência que representa aquilo que você deseja vivenciar. A neutralidade estratégica impede que padrões indesejados recebam combustível e permaneçam ativos. E a intenção clara funciona como a matriz que organiza todas as variáveis, eliminando ruídos que poderiam desviar o foco. No campo quântico, essa combinação atua como um comando limpo, enviando informações ao sistema sem contradições internas. O ponto que diferencia aqueles que obtêm resultados rápidos daqueles que vivem na espera indefinida é a repetição consciente do estado interno desejado. Lembre-se, o campo não responde a desejos momentâneos, mas ao padrão predominante. É como sintonizar a frequência de um transmissor. Não importa quão alto você envie o sinal uma vez. Se, após isso, você voltar a oscilar entre frequências contraditórias, o resultado nunca se estabilizará. A manifestação rápida ocorre quando você mantém, por tempo suficiente, uma emissão coerente e consistente até que o campo colapse aquela probabilidade como parte da sua experiência. Aqui, a coerência é inegociável. Emoção, pensamento e foco devem trabalhar juntos, apontando para o mesmo resultado. Não é incomum encontrar pessoas que dizem desejar um certo objetivo, mas cujos pensamentos diários estão cheios de dúvida e cujas emoções predominantes são medo ou ansiedade. Nesse caso, mesmo havendo um esforço consciente para visualizar o resultado, a informação que o campo recebe é confusa, e as probabilidades colapsadas refletem exatamente essa incoerência. Para criar eventos quânticos instantaneamente, é essencial adotar uma postura interna em que o estado emocional já corresponda à realidade desejada, mesmo antes de qualquer evidência física. Isso significa alinhar-se energeticamente à versão da realidade que você deseja viver, para que o campo a reconheça como a mais provável. E, ao sustentar essa congruência interna, cada pensamento e cada sentimento reforçam o mesmo padrão até que ele se torne inevitável no plano material. Esse processo, quando dominado, não apenas acelera a manifestação, mas também transforma a maneira como interagimos com o mundo. Passamos a não depender da validação externa para sentir que estamos no caminho certo, porque começamos a perceber que o trabalho real acontece internamente, em como manipulamos a energia com clareza de intenção e disciplina para manter o estado interno alinhado. Quando isso se torna natural, criar novos eventos no campo quântico deixa de ser um esforço e se torna uma consequência direta do seu próprio alinhamento.
Obrigado por embarcar nesta jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido-o a curtir e se inscrever em nosso canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas para que também possam se beneficiar desta mensagem. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Mais uma vez, gratidão por assistir e por se juntar a mim. Cuide-se e até breve.